Durante o dia de hoje, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nos motivos de gratidão, nós teremos a oportunidade de conhecer aqueles irmãos e irmãs que, durante o ano de 2020, completaram a leitura da Bíblia inteirinha, de Gênesis ao Apocalipse. Nós temos um bom número de irmãos que têm feito isso ao longo dos anos, então hoje vamos conhecê-los. Foi feito um convite para que os irmãos que desejassem mandassem uma foto sua segurando a Bíblia. Com isso dizendo, eu completei a leitura da palavra de Deus durante o ano de 2020. E há muitos irmãos que fazem isto regularmente. Mas aproveitando uma deixa, por assim dizer, do maestro Joel, no culto da quarta-feira, nós ampliamos essa possibilidade para que não apenas aqueles que terminaram a leitura da Bíblia inteirinha em 2020, mas para aqueles que, em algum momento da sua vida, leram a Bíblia toda pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Também fizessem o mesmo. Então, teremos, naturalmente, aqueles que leram em 2020 e aqueles que leram a Bíblia toda, não necessariamente em 2020, mas que pelo menos uma vez na sua vida leram a Bíblia inteira. Então, se você não pôde mandar a sua foto, mas você completou a leitura da Bíblia no ano passado, ou uma vez na sua vida, pelo menos uma vez na sua vida, então coloque aí no chat, olha, eu também completei a leitura da palavra de Deus todinha, de Gênesis ao Apocalipse no ano passado ou em anos anteriores, eu já fiz algumas vezes, muito bem, coloque isso também. É realmente motivo de gratidão. Então, na nossa gratidão de hoje, nós estamos dando este destaque para a leitura da palavra de Deus por inteiro. Isto é importante fazer porque muitas vezes acontece comigo e pode acontecer com você também. Nós lemos a palavra naqueles textos ou naquelas passagens que falam muito ao nosso coração, e é correto. Há passagens da Bíblia que falam ao meu coração o tempo todo, ou em determinados momentos da minha vida eu vou diretamente a elas, porque elas sempre têm um conforto, ou sempre têm uma sabedoria, ou sempre têm uma orientação especial. Isso pode acontecer com você. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não ficar apenas nessas passagens, apenas nesses capítulos ou nesses versículos. Daí a importância de se ler a Bíblia todinha, digamos, uma vez por ano, de Gênesis ao Apocalipse, para nós mantermos uma visão panorâmica. E não apenas mantemos a visão panorâmica da palavra de Deus, mas à medida que vamos lendo a Bíblia toda, vamos descobrindo novos versículos. Comigo acontece isso demais. De repente eu me deparar com um versículo e eu pergunto, mas esse versículo está aqui na Bíblia há tanto tempo? Há tanto tempo, há tantos séculos, e eu somente hoje descobri. Isso acontece e deve acontecer com você também, de encontrar assim uma pepita de ouro, vamos assim dizer, uma joia preciosa, num capítulo que a gente já leu uma ou outra vez, mas de repente aquilo brotou, saltou diante de nós e veio diretamente ao nosso coração. Então a leitura da Bíblia toda é importante para mantermos esta visão panorâmica, ou, como dizia um professor meu, a visão de toda a floresta e não apenas de uma única árvore. Vamos ler a palavra toda. Então hoje vamos agradecer. Se você pôde mandar a sua foto segurando a Bíblia, ótimo. Se você não teve esta oportunidade, mas você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida, quem sabe no ano passado foi a última vez ou foi a primeira vez, coloque aí no chat também. Eu agradeço a Deus porque li a sua palavra inteirinha. É um motivo de gratidão para todos nós. Mas estamos ainda no dia 17 de janeiro do ano novo. Por que você não faz um alvo? Talvez já tenha feito. Estou agora sugerindo isto a quem ainda não fez. Um alvo de ler a Bíblia toda neste ano, começando hoje. Não se preocupe com os primeiros 16 dias que já se passaram. Não, vamos começar hoje, dia 17, e vamos até o dia 31 de dezembro. Você vai dividir os capítulos da Bíblia, são 1189,
pelo número de dias de hoje até o dia 31. E aí você vai ter a noção de quantos capítulos por dia você terá de ler, a fim de completar a leitura da Bíblia toda neste ano. Se você já leu a Bíblia toda, faça mais uma vez este ano. Comece hoje, se for o caso. Talvez você já tenha começado no dia 1º. Ótimo. Se não, comece hoje. Divida 1.189 capítulos pelos dias deste ano. Ou então, você retome alguma leitura que você, quem sabe, começou no ano passado, ainda não concluiu, você começou em 2020, não tem problema, vamos concluir em 2021. Mas faça o alvo de ler a Bíblia toda até o final deste ano. Eu, pessoalmente, tomei a decisão de lê-la 2 vezes este ano. A primeira até o dia 30 de junho. E a segunda de 1º de julho a 31 de dezembro. Só que a segunda leitura eu vou fazer usando a chamada Bíblia em ordem cronológica, em que os capítulos eles são redistribuídos para ficarem próximos uns dos outros em termos da história, isto é, de quando aquilo aconteceu. Porque se você fizer isto, você vai observar, por exemplo, no livro dos Salmos, que há salmos que eles não estão, historicamente falando, na mesma sequência que você tem numa Bíblia, vamos chamar Bíblia normal, como essa que eu tenho aqui. Mas você vai ler aquele salmo, vai voltar para 2 Crônicas, por exemplo, e vai encontrar a razão histórica, o contexto histórico em que aquele salmo foi produzido. Aí você volta de novo para o livro dos Salmos, daqui a pouco você vai ter de ir a 1 Samuel, porque lá está o contexto histórico daquele salmo. É uma leitura diferente, é a Bíblia toda, porém redesenhada, redistribuída pelo seu contexto histórico. Então, este é o meu plano pessoal, ler a Bíblia toda daqui até junho, dia 30, e a partir de 1º de julho a 31 de dezembro, lê-la outra vez, mas redistribuída historicamente usando a Bíblia cronológica. É uma decisão minha, que eu creio vai me beneficiar. Você vai tomar a sua decisão de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu plano. O mais importante é que você leia a Bíblia toda e mantenha uma visão global, geral, panorâmica da palavra de Deus. Fica aí o desafio, fica aí o convite para você começar hoje, se ainda não começou, a leitura da Bíblia toda neste ano novo. Siga em frente. Você haverá de ser abençoado, abençoada pela palavra de Deus. E nesse sentido, eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 2 Timóteo, no capítulo 2, começando com o versículo 14. 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 14 ao versículo 17. Nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus. A propósito deste dia de gratidão em que ressaltamos, destacamos aqueles que leram a Bíblia toda durante o ano passado ou em anos anteriores. Vamos lá, relembre a todos essas coisas, diz Paulo a Timóteo, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. E no versículo 18, Paulo vai dizer o que é que esses dois fizeram para produzirem esse tipo de postura que acaba com a influência da palavra de Deus em termos de aceitação, porque uma influência maligna da parte deles prejudica as pessoas. Estes que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Neste breve trecho,
que o apóstolo Paulo escreve na sua última carta, porque 2 Timóteo foi a última carta produzida pelo apóstolo Paulo, e nós podemos então imaginar que aquilo que está em 2 Timóteo representa ou são verdades que têm muito do coração do apóstolo, porque elas estão como o seu legado final. As demais cartas são extremamente importantes, igualmente importantes, é claro. Mas aqui em 2 Timóteo nós temos, vamos assim dizer, o final da vida do apóstolo. Tanto é que no capítulo 4 ele vai afirmar: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. E no versículo anterior ele diz: o tempo da minha partida já está próximo. Então Paulo tinha esta consciência de que ele iria se encontrar com o Senhor Jesus em breve. Por isso que ele escreve na sua última produção literária realmente tem um peso muito grande. E isso ele mandou para o jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, seu filho no ministério. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. E ele coloca naturalmente a palavra da verdade entre duas palavras muito complicadas. A primeira, logo no versículo número 14, ele fala: procure evitar com que as pessoas entrem em discussões inúteis, que não trazem nenhuma alegria, que não servem para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Essa era uma palavra de contenda, uma palavra de divisão. Ele disse: olha, procure influenciar as pessoas para que elas evitem isto. Ele deveria ser um obreiro aprovado na palavra, em primeiro lugar, para poder fazer o melhor dele, para influenciar as pessoas, para que elas não se dedicassem a discussões inúteis. E quantas vezes, vamos e venhamos, mesmo em tempos da palavra de Deus, eu pelo menos observo tanta discussão que não faz sentido, é inútil, porque a pura perda de tempo não vai levar a lugar nenhum, só vai trazer divisão, só vai trazer problema, só vai trazer ressentimento, mas tudo feito em nome da palavra de Deus. Paulo diz: evita isto. E não apenas evite isto, mas dê o seu melhor para que as pessoas saiam desse tipo de comportamento. A palavra de Deus veio para unir, a palavra de Deus veio para exortar, a palavra de Deus veio para confortar. Ela não está aqui para dividir as pessoas, para causar dissensão no corpo de Cristo. Mas é o que nós lemos no versículo 14. Faça o seu melhor, relembre a todos estas coisas, dando este testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. E logo depois de falar no versículo 15 que ele deveria apresentar-se a Deus aprovado na palavra, Paulo disse que havia um outro tipo de palavra, era a palavra que se apresentava como um tumor maligno e que envenenava as pessoas, eram falatórios inúteis e que avançam as pessoas ainda mais na impiedade. Era o caso de Himeneu e Fileto, que vieram com a ideia de que a ressurreição já tinha acontecido e, por causa disso, diz a palavra de Deus, eles estavam pervertendo a fé no coração de muita gente. É isto aí. Paulo coloca no meio destas duas palavras, a primeira, a palavra de contenda, que traz divisão, que traz dissensão na igreja. A segunda, a palavra maligna, que desvia as pessoas da fé, que perverte o coração das pessoas, levando-as, avançando-as ainda mais na impiedade. Entre uma e outra, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que ficar envergonhado, porque maneja bem a palavra da verdade. E por palavra da verdade é a própria palavra de Deus. Em João, no capítulo 17, versículo 17, na sua oração sacerdotal, que o Senhor Jesus fez por aqueles que estavam próximos a ele, mas também por todos nós, pois ele mesmo diz na oração: eu peço ao Pai não apenas por estes,
mas por aqueles que através destes crerão. Por isso, quando Jesus fez a oração de João 17, ele incluiu você, meu irmão. Ele incluiu você, minha irmã. Ele me incluiu também. E no versículo 17 de João 17, na oração, ele diz: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós somos trazidos ao conhecimento de Jesus pela palavra da verdade. E nós somos santificados pela palavra da verdade. Santifica-os, ó Pai, na verdade. Que verdade? A tua palavra é a verdade. E Paulo diz aqui a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. A palavra pela qual nós chegamos a Jesus, a palavra que nos transforma, a palavra que nos edifica, a palavra que nos consola, a palavra que nos santifica. A cada dia estamos sendo santificados na palavra de Deus. É por isso que o crente que não presta atenção à palavra, que não se dá à leitura da palavra, que não se dá ao estudo da palavra, não pode ter uma vida de santificação, porque não pode haver santificação à parte da palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus orou assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, e eu também, se nós não damos à palavra de Deus o lugar de prioridade que ela deve ter em nossas vidas, o nosso processo de santificação, ele vai ser muito, mas muito limitado. Não é à toa que anos e anos de membresia numa igreja, e nós às vezes temos atitudes tão imaturas, porque ainda não crescemos. Não crescemos na palavra. Não fomos santificados na palavra porque nós não nos damos à leitura e ao estudo da palavra. Estes irmãos e irmãs que já completaram a leitura da Bíblia toda pelo menos uma vez, pelo menos durante uma vez na sua vida, ou anualmente, se for este o caso, têm procurado receber a santificação pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, que é o salmo por excelência sobre a palavra de Deus, você sabe disso, é o capítulo mais longo da Bíblia, 176 versículos, todos eles divididos em blocos que começam ou têm o título do alfabeto hebraico. Todas as letras do alfabeto, cada uma delas inicia um bloco de versículos. 176 versículos ao todo. No versículo 97, o salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei! É a minha meditação de dia e de noite. E a pergunta que se impõe a nós neste domingo, em que estamos agradecendo a Deus o privilégio de termos lido a sua palavra por inteiro, é esta: nós temos este prazer na meditação na lei do Senhor? Ó, quanto eu me deleito na tua lei. Ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação dia e noite. Ora, o crente que faz da palavra de Deus o seu deleite, a sua alegria, na qual ele medita, isto é, em cuja palavra ele medita de dia e de noite, este crente há de ser um crente aprovado na palavra da verdade, pois é a palavra da verdade que santifica esse crente. Meu irmão, você é santificado pela palavra da verdade. Então seja um obreiro aprovado nesta palavra. Minha irmã, você é santificada pela palavra da verdade. Então seja uma obreira aprovada na palavra da verdade. É certo que Paulo escreveu esta carta, 2 Timóteo, a um pastor. Então, ele está trabalhando com Timóteo dentro das suas atribuições como pastor, das suas finalidades, das suas responsabilidades. Mas a palavra de Deus se aplica a todos nós. Todos nós somos chamados a sermos obreiros aprovados na palavra da verdade. E é isso que aconteceu com estes irmãos que hoje agradecem a Deus a grande bênção
de terem completado a leitura da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, nos incentivam, a partir de hoje, a fecharmos este ano de 2021 com a leitura de toda a palavra de Deus. Agora, o que é que a própria Bíblia fala de si mesma? Eu gostaria de passar para você o que a Bíblia fala de si mesma. No Salmo 119, versículo 105, você conhece? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra, ela mesma se descreve como sendo lâmpada e luz. Em Isaías 55, versículos 10 e 11, nós lemos outra descrição que a palavra faz de si mesma. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e a fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. Ela não voltará vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus tem propósito, propósito que é cumprido segundo o desejo de Deus. Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, você está recebendo da parte de Deus este propósito. E ele mesmo promete aqui que a palavra que você está lendo, a palavra na qual você está meditando, a palavra que você está entesourando no seu coração, ela não voltará vazia, mas ela vai produzir em você, na sua vida, aquilo que Deus tem no coração dele para você. O Salmo 37,4 diz isto: deleita-te, alegra-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Como você vai se deleitar, ou eu vou me deleitar no Senhor? Como vamos nos alegrar no Senhor, se não colocarmos a palavra da verdade dentro do nosso coração? Essa palavra nunca volta vazia, mas produz no seu coração e no meu coração o propósito para o qual Deus a enviou para você e para mim. Mas vamos em frente. Em Jeremias 23, 29, o texto diz, é Deus dizendo, não é minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Então a palavra também se descreve como sendo fogo que purifica e também acaba com aquilo que não serve, e como martelo que tem a capacidade de esmiuçar, despedaçar uma rocha. Esta é a palavra de Deus no seu coração, purificando você e quebrando resistências dentro de você. Cada vez que você lê a palavra, medita na palavra, você está recebendo o fogo de Deus e o martelo de Deus para a sua vida, para o seu coração. Em Hebreus 4:12, nós lemos, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando você lê a palavra, quando você se dedica à palavra, você também tem uma espada afiada dos 2 lados, que vai diretamente ao seu coração. Ela vai diretamente àquele limite entre pensamento e intenção. Um limite que nos passa despercebido muitas vezes. A gente tem até dificuldade de passar de um para o outro, porque para nós o pensamento pode ser intenção, a intenção pode ser o pensamento, mas não para Deus. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu planejo fazer. A palavra afiada, vai lá. Quando você lê a palavra, se dedica à palavra,
você recebe a visitação da espada do Espírito, que vai penetrando o seu coração e vai dividindo o que é o seu pensamento e o que é a sua intenção. Isto é o que eu estou pensando e o que eu estou intentando ou querendo, planejando fazer. E quantas vezes isto é decisivo para colocar a nossa vida no rumo correto diante de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24, a palavra diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós nos lembramos aqui do encerramento, da conclusão do Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 7, quando o Senhor Jesus diz que todo aquele que ouve as minhas palavras, é ele dizendo, e as pratica, é semelhante à pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa casa pôde então resistir a todas as variações do tempo, tempestade, vento, sol inclemente, ela se mantém segura. Mas Jesus também diz que aquele que ouve as suas palavras, mas não as pratica, é semelhante à pessoa imprudente, nécia, tola, que resolveu construir a sua casa sobre a areia. A casa bem edificada e a casa mal edificada. A questão não estava no tipo de material, não estava na divisão, na funcionalidade, na pintura, nos móveis, estava no alicerce. Se o alicerce não é a palavra de Deus, a casa, por mais bela que seja, não vai aguentar e vai cair. É Jesus quem diz. E Tiago corrobora isso, dizendo: sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é Tiago dizendo, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É o que acontece com cada um de nós. Quando nos olhamos no espelho, a gente procura dar lá uma ajeitada e vamos embora. A gente não passa o dia todo lembrando daquele espelho. Ah, como é que eu estava? Como é que eu estou agora? Meio-dia. Lá se vão 4 ou 5 horas desde que eu me olhei no espelho. Será que... Não, nós não fazemos isso. A gente vai, olha, se arruma, vai embora. A gente deixa isso para lá. Ele diz, isso é semelhante àquele que recebe a palavra, lê a palavra, mas não a pratica. Ele se vê, porque a palavra é um espelho para nós. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós nos vemos na Bíblia Sagrada, nas suas exortações, nos seus questionamentos. Nós somos questionados pela palavra, nós somos invadidos pela palavra, nós somos exortados pela palavra, mas se não praticamos o que lemos, estamos simplesmente olhando no espelho da palavra, nós nos enxergamos nos nossos erros, nos nossos pecados, mas como não praticamos, vamos embora e nos esquecemos disso. Mas tem mais. Em 1 de Pedro 1, 23 e 24, o apóstolo fala que a palavra é semelhante a quê? É ela mesma se descrevendo. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva ou do campo. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. A palavra do Senhor, ela é eterna, permanece para sempre. Por quê? Porque ela é semelhante a uma semente incorruptível. É a própria palavra se descrevendo a si mesma como sendo uma semente incorruptível, imperecível e eterna. E, finalmente, em 1 de Pedro 2, 2 e 3, nós lemos mais uma qualificação que a própria palavra dá a si mesma. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual
puro. Há versões que colocam o leite não falsificado, o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Leite espiritual puro que nos alimenta como recém-nascidos na fé. E à medida que ele vai nos alimentando, diz o texto, nós vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, provamos que o Senhor é bom e aos poucos a própria palavra vai nos dando alimento mais sólido, como acontece com qualquer criança, que à medida que vai crescendo, ela vai migrando do leite para o alimento sólido, naturalmente, e aí você tem várias gradações para chegar lá, mas a palavra de Deus faz exatamente o mesmo. Quando você a lê, quando você se dedica a ela, você está sendo alimentado, alimentada com o leite puro, e você vai crescendo. E aos poucos você mesmo, através da palavra, vai aumentando não apenas o volume do seu alimento, mas o tipo também. Comida sólida, de tal forma que você se torna um adulto na fé, amadurecido na fé. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13. Quando eu era menino, quando eu era criança, eu reagia como menino. Eu brincava como menino, falava como menino. Eu tinha todo tipo de comportamento de um menino, mas agora que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Muitas vezes nós podemos estar na igreja durante longos anos, mas continuamos imaturos espiritualmente como uma criança. Continuamos com comportamento de menino, com reação de menino, isto é, comportamento de criança, reação de criança, imaturidade. O número de anos de membresia numa igreja não garante maturidade espiritual a ninguém. O que garante maturidade espiritual é o nosso compromisso com a palavra de Deus. Aí sim, nós deixamos as coisas infantis espiritualmente falando, os comportamentos imaturos espiritualmente falando, aquelas criancices imaturas espiritualmente falando, e nos tornamos homens e mulheres amadurecidos na fé. Isso só vem através da palavra. E é por isso que uma jornada de leitura da Bíblia Sagrada, ela é poderosa para transformar a nossa vida de crianças na fé a adultos na fé, amadurecidos pelo poder da palavra da verdade, santificados na verdade, porque a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Meu irmão, minha irmã, e eu, nós três, vamos lá. Vamos dar o nosso melhor no compromisso com a palavra. O nosso melhor, para que nós sejamos aprovados. Se há uma aprovação que Deus tem para nós, é a aprovação na palavra. Não há outra aprovação, é na palavra. Então vamos nos dedicar à palavra, à sua leitura, à sua meditação, à sua memorização, à sua reflexão, ao seu ensino, à nossa vida na palavra do Senhor. A nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira nos diz o seguinte no capítulo número 1 sobre as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus o seu verdadeiro autor, ela foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Ela revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens.
A Bíblia é autoridade única em matéria de religião, fiel padrão, pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. A Bíblia deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Procuremos apresentarmos-nos a Deus aprovados, como obreiros e obreiras, que não temos de que nos envergonhar, porque manejamos a palavra da verdade. Dedicamos-nos a ela, procuramos, com auxílio do Espírito Santo, conhecê-la e vivê-la. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, no seu relacionamento com a palavra de Deus. E que você diga como salmista: ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação de dia e de noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo poder da verdade da tua palavra em nós. Ela nos trouxe aos pés da cruz e desde então temos crescido na palavra, temos sido edificados na palavra, temos sido desenvolvidos na palavra. Ó Deus, abençoa-nos para que tenhamos individualmente um compromisso com a tua palavra. E muito obrigado pelos irmãos e irmãs que completaram no ano passado a leitura de toda a tua palavra, como também por aqueles que ao longo dos anos já puderam lê-la pelo menos uma vez, numa disciplina, porque é uma disciplina espiritual, de começar, continuar e terminar com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém.